Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Temos um Papa e, diante de um conclave tão rápido, nós escutamos informações de diversas partes. Foi isso, foi aquilo, foi assim o conclave. No entanto, o grande cardeal Gerard Miller, que é um dos cardeais que eu mais admiro pela sua fidelidade à igreja, ele deu uma entrevista e ele disse o seguinte: a eleição do Papa Leão XIV foi obra do Espírito Santo. É preciso se perguntar por que essa decisão foi capaz de emergir tão rapidamente de um colegiado tão heterogêneo, disse Cardeal Miller, sobre a eleição do Papa Leão XIV, atribuindo ao Espírito Santo. O cardeal ele deu uma entrevista ao jornalista Andreas do LifeSite News. Ele relembrou a sua participação no conclave que elegeu o cardeal Robert Francis Prevost como o Papa Leão XIV. Olha o que ele disse, apesar das disputas partidárias previstas, tudo aconteceu em 24 horas. Isso mostra que houve muita unanimidade, que não foi possível promover um candidato, mas que alguém relativamente desconhecido do público foi eleito tão rapidamente. Você só pode realmente entender isso se for um cristão crente e acreditar no Espírito Santo. Ou seja, na obra da graça, disse o cardeal. Ele também, o cardeal Miller, reiterou a sua crença de que o Espírito Santo estava agindo durante o conclave, enfatizando a heterogeneidade e a falta de familiaridade dos cardeais e o fato de que eles, mesmo assim, concordaram tão rapidamente sobre um candidato. Afinal, o Colégio de Cardeais foi criado de forma tão heterogênea pela vontade do Papa Francisco, que todas as nações e línguas, algumas delas não falavam italiano ou mesmo inglês, estavam representadas. Então, é preciso se perguntar por que essa decisão foi capaz de emergir tão rapidamente de um colégio tão heterogêneo. Isso porque pensamos como católicos, pensamos no bem da igreja. O ex-prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé enfatizou que a igreja não deve ser vista em categorias puramente políticas e como uma instituição que tem a ver com poder. Olha o que ele falou. Por quê? Porque o que esse pessoal da imprensa faz? Band, Globo, CNN, Globo News e tantas outras aí que nós temos mais acesso aqui no Brasil, né? Esse pessoal, eles fazem realmente política partidária pura do conclave. E a igreja não é uma ONG, não é um partido político. A igreja é de Cristo. Ele continua, ele disse assim: ao contrário, a igreja como um todo, o evangelho, também deve ser crítica em relação aos nossos políticos e conduzi-los para além do mero exercício do poder, abrindo um sentido de aguçamento da consciência de que a política está aí para promover o bem comum de todos os cidadãos e, por isso, num contexto global do mundo, para a família humana. Papa Leão XIV e J.D. Vance. O cardeal disse ao LifeSite News que, como o primeiro Papa americano, Léo pode ter uma melhor abordagem, talvez em relação a Trump ou à administração americana ou aos ambos partidos, bem como a sociedade americana. O
que poderia ter um efeito positivo. Ele disse que o Papa Leão e o vice-presidente dos Estados Unidos, que é católico praticante, têm uma base católica comum para reconhecer a responsabilidade dos Estados Unidos com seu enorme poder militar e político. O cardeal também insinuou que o Papa Leão e Vance se dariam bem. No entanto, o Papa, quando era bispo, criticou Trump e Vance por sua política imigratória mais restritiva, que indica um possível ponto de discórdia no futuro. E agora, uma pergunta muito importante ao cardeal Jared Miller. O Papa Leão trará unidade à Igreja? O prelado alemão disse que o Papa Leão certamente contribuirá para uma maior unidade e reduzirá os conflitos desnecessários. O cardeal mencionou especificamente a restrição da missa tradicional em latim, como um exemplo de conflito desnecessário introduzido pelo Papa Francisco. A unidade da Igreja existe em questões de fé, na vida sacramental litúrgica, mas não simplesmente na disciplina externa, que também é importante, mas como dizemos em casa, é preciso ser capaz de dar um pouco de vez em quando, afirmou ele, sugerindo que a missa tradicional, em latim, a missa tridentina, não deve ser restringida. Também é preciso ter sabedoria pastoral, se adaptar à situação e à mentalidade das pessoas. E acredito que ele traz essa visão para a mesa, que o foco está no que é crucial, mas que não há tensões ou divisões em questões secundárias. Ou seja, está sendo muito... foi muito pertinente aqui as palavras do Jared Miller e olhando os primeiros passos do Papa Leão XIV, nós podemos ver sim claramente que ele caminha para uma unidade e não para o desligamento ou para o cisma. E realmente, nós vivemos os últimos anos aí, a igreja vamos dizer assim, se batendo, a igreja se degladiando, e nós precisamos de uma unidade. E eu creio sim que o melhor caminho na questão da missa em latim, na missa tradicional, seria fazer o que o próprio Bento XVI fez. A autorização para os padres que quiserem celebrassem o rito antigo. Eu acho que é a melhor solução e a melhor maneira. Mas vamos aguardar. Eu creio que o Papa Leão fará as mudanças necessárias na cúria, no secretariado, nos cardeais das congregações, né, dos dicastérios, e nós teremos uma igreja mais católica, mais ortodoxa no sentido litúrgico, continuará conversando e dialogando, mas sem sair da sua ortodoxia. Nós não podemos negociar a verdade. E eu creio que o Papa Leão fará isto, né? A verdade está ali, precisamos manter ela, mas também podemos conversar, mas sem abrir mão da verdade. Que Deus abençoe o Papa Leão na sua missão de conduzir a igreja. Continuemos em oração por ele. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei.